Seja muito bem-vindo. Que essas palavras lhe tragam paz. Que este momento seja um refúgio sereno, um espaço de respiro no meio do dia, onde a alma encontra sossego e o coração se abre para escutar o que realmente importa. Hoje, quero conversar com você sobre algo que à primeira vista parece simples, mas que, na verdade, carrega um poder profundo e transformador: a humildade. Vivemos em um mundo que valoriza o brilho, o destaque e o reconhecimento. Desde cedo somos ensinados a competir, a sermos os melhores, a provar o nosso valor. E, sem perceber, passamos boa parte da vida tentando nos afirmar, para os outros, e às vezes, até para nós mesmos. Mas no meio dessa busca, há uma voz suave que nos chama de volta para dentro. Essa voz é a humildade. Ser humilde não é se anular. Não é se colocar abaixo de ninguém. É, na verdade, o oposto disso. É reconhecer o próprio valor, sem precisar diminuí-lo, nem exaltá-lo. É encontrar o ponto de equilíbrio entre o orgulho e a autonegação. A humildade é o estado de quem se conhece, e por isso não precisa se exibir. Uma pessoa verdadeiramente humilde não deixa de brilhar, apenas não precisa forçar a luz. Ela é como uma vela. Ilumina o espaço ao redor sem fazer barulho, sem exigir atenção. E talvez seja por isso que a humildade seja uma das expressões mais puras de sabedoria. O coração humilde sabe que a vida é um eterno aprendizado. Sabe que não existem superiores nem inferiores. Existem almas em diferentes etapas da jornada. Sabe que ninguém é dono da verdade e que o conhecimento só floresce quando há espaço para ouvir. A humildade nos ensina a escutar de verdade. Não apenas o que o outro fala, mas o que o outro sente. Ela nos convida a estar presentes, sem a pressa de responder, sem a necessidade de estar certos. E esse simples gesto de ouvir transforma relacionamentos, suaviza conflitos e abre portas onde antes havia muros. A humildade é silenciosa. Ela não precisa anunciar suas virtudes. Ela se manifesta nos gestos pequenos, em um olhar atencioso, em um pedido de desculpas sincero, em um obrigado dito com o coração. Ela está no modo como tratamos quem ninguém está vendo, no respeito a quem nos serve, na paciência com quem ainda não entende. Ser humilde é compreender que o valor das coisas está no que elas significam, não no que aparentam. É perceber que o poder verdadeiro não vem da posição que ocupamos, mas da maneira como usamos o que temos para o bem. É entender que por trás de cada pessoa há uma história, e que toda história merece respeito. Às vezes, a vida nos ensina a humildade por meio das quedas. Quando algo não dá certo, quando o plano desmorona, quando o orgulho é ferido, é aí que a alma desperta. A dor, por mais difícil que seja, é uma mestra silenciosa. Ela nos mostra que o controle é uma ilusão, e que por mais que tentemos conduzir tudo, existe uma força maior conduzindo o todo. É nesse momento que a humildade floresce. Quando aceitamos que não sabemos tudo, que não podemos tudo, e que está tudo bem assim. Essa aceitação não é fraqueza, é maturidade. É a paz que nasce quando paramos de lutar contra o que é e passamos a caminhar junto com a vida. A humildade também tem muito a ver com gratidão. Quem é grato se torna humilde, porque reconhece que tudo o que tem é dom, é presente, é graça. A pessoa humilde não se sente no direito de tudo. Ela se sente abençoada por cada pequena coisa. E por isso, vive com o coração aberto, receptivo, pronto para aprender. Quando o coração é humilde, ele não se ofende facilmente. Ele não guarda rancor. Ele entende que as palavras e atitudes dos outros revelam mais sobre eles do que sobre nós. E isso traz uma leveza imensa. A humildade é uma armadura invisível. Ela protege sem endurecer. É curioso como a humildade, apesar de parecer suave, é uma das forças mais firmes que existem. Ela não reage, ela responde. Ela não se exalta, ela observa. Ela não precisa provar nada, porque sabe o próprio valor, e isso é libertador. Quando você deixa de depender da aprovação dos outros, o silêncio se torna um amigo. Você não precisa mais gritar para ser ouvido, nem se justificar para ser compreendido.
Você apenas é, e isso basta. A humildade também nos ensina sobre o tempo. Nos mostra que cada coisa tem seu momento certo, e que não adianta forçar o que ainda não está pronto. O coração humilde é paciente, ele confia no processo. Não porque é ingênuo, mas porque aprendeu que tudo o que é verdadeiro floresce naturalmente. Há uma beleza imensa na simplicidade. A pessoa humilde encontra alegria nas coisas pequenas, no café quente pela manhã, no sorriso de alguém, no pôr do sol que pinta o céu de cores novas a cada dia. Ela vive o presente com presença, porque não está presa à necessidade de provar nada ao futuro, e por isso vive com mais paz. A humildade é o chão firme onde o amor floresce. Sem ela, o amor se transforma em posse, em disputa, em controle. Com ela, o amor se torna livre, leve, maduro. Porque só quem é humilde consegue amar de verdade. Amar sem exigir, sem cobrar, sem querer moldar o outro à sua imagem. A humildade é a essência da compaixão. Quando você reconhece que também erra, que também tem dias difíceis, fica mais fácil entender o outro. O julgamento cede lugar à empatia. A crítica dá espaço à compreensão. E a convivência se torna mais humana. E há outro ponto essencial. A humildade não se aprende de uma vez. Ela se constrói todos os dias em pequenas escolhas. Nas vezes em que você poderia reagir com raiva, mas escolhe o silêncio. Nas vezes em que poderia se gabar, mas prefere agradecer. Nas vezes em que poderia apontar o erro do outro, mas decide estender a mão. A humildade é a prática diária de escolher o coração em vez do ego. E o coração, quando escolhido repetidas vezes, vai se tornando mais sábio, mais calmo, mais luminoso. Talvez o maior sinal de humildade seja a capacidade de mudar, de reconhecer que nem sempre estamos certos, de olhar para dentro e perceber que ainda há tanto a aprender. A humildade abre espaço para o crescimento, porque quem acredita já saber tudo fecha as portas da evolução. E quando você começa a viver com humildade, percebe algo muito bonito. A vida começa a cooperar. As coisas fluem melhor. Os conflitos diminuem. As relações se tornam mais leves. É como se o universo respondesse à sua vibração, recompensando o coração que caminha com sinceridade. Em um mundo barulhento, ser humilde é um ato de coragem, porque é nadar contra a corrente da vaidade. Mas é exatamente isso que torna a humildade tão poderosa. Ela é rara, mas quando aparece, transforma tudo ao redor. A humildade é a força do coração, a força que não domina, mas compreende, a força que não se impõe, mas inspira, a força que não precisa ser reconhecida, porque já está em paz. E talvez, no fim das contas, seja isso que todos nós buscamos: paz. E a humildade é o caminho mais curto até ela. Agora, se puder, feche os olhos por um instante. Respire profundamente. Sinta o ar entrando e saindo, leve, natural. Imagine que, a cada respiração, o orgulho se dissolve e dá lugar a uma serenidade mansa, tranquila. Sinta o coração se expandir. Perceba como há uma força silenciosa dentro de você. Uma força que não precisa controlar, apenas confiar. Repita mentalmente: eu escolho a humildade. Eu escolho o amor. Eu confio no caminho que a vida prepara para mim. E deixe que essas palavras se assentem suavemente no seu coração, porque a humildade não é um conceito, é uma vivência. É a arte de se curvar diante da vida com gratidão, de aprender com cada situação e de caminhar com o coração leve, mesmo quando os passos são difíceis. A humildade é o que nos liga uns aos outros, o que nos aproxima da essência da vida. Ela nos ensina a valorizar o que realmente importa: a bondade, a verdade, a paz interior. E quando essas virtudes se tornam o centro do nosso ser, tudo ao redor se transforma. Que você possa seguir em paz. Que seu coração seja guiado por essa força silenciosa que não precisa se afirmar para ser imensa. E que em cada gesto, em cada palavra, em cada olhar, você leve a humildade como companheira. Porque é nela que a verdadeira grandeza se revela. A humildade é a força do coração.
E o coração humilde é o lar onde a luz escolhe habitar.